Bom dia, amados. Graça e paz do Senhor Jesus. Que alegria, mais um domingo. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua presença nesse domingo especial, nessa aula dinâmica, a qual vamos iniciar daqui a pouco sobre nossos estilos de evangelização. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Participe, estamos ainda esperando alguns irmãos adentrarem a sala. Que o Senhor esteja abençoando a sua casa, o seu lar. E vamos pegar a nossa Bíblia? Vamos para a nossa meditação inicial. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra lá em 1 Pedro, capítulo 5, apenas o versículo 6 e o versículo 7. 1 Pedro 5, versos 6 e o verso 7. E assim diz a palavra ao seu coração nessa manhã. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim, amém, irmãos? O apóstolo Pedro escreveu a carta à igreja de Roma, logo após o imperador Nero ter incendiado a cidade. O povo estava sendo perseguido, irmãos. O sofrimento era grande, mortes estavam acontecendo e o sofrimento era insuportável. Assim como Deus mandou aquela carta, essa carta, um pedacinho dela, qual nós lemos aos romanos, para exortá-los a prosseguir. E hoje, nesses tempos tão difíceis também, os quais estamos passando, ele também nos traz as mesmas palavras. Ele diz nessa manhã para nós: tenho cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Tem cuidado da sua casa, da sua família. Mas é muito interessante, porque ele começa dizendo: humilhai-vos, a condição para sermos exaltados. O versículo diz que a condição para sermos exaltados é humilhar-nos. Lembremos que o povo estava sofrendo grande perseguição, estava sofrendo humilhação e morte, mas a recomendação de Deus, através de Pedro, foi: humilhai-vos. Muitas vezes, irmãos, nos momentos de crise, de aflição, nos tornamos, às vezes, insensíveis à soberania de Deus. Tentamos, muitas vezes, dar o nosso jeito, agirmos com os nossos próprios pensamentos. Mas é totalmente o contrário. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã que o comando da nossa vida está nas mãos de Deus. É exatamente o oposto. Precisamos nos achegar na presença do Senhor. Nosso Deus está dizendo nessa manhã: dependa de mim. Entre no seu quarto, humilhe, quebrante o seu coração, porque a sua vida está no controle, sim, está no controle do nosso Deus. Dependa de mim. Que nessa manhã você possa depender do Senhor Jesus, dos mínimos detalhes da sua vida. E o versículo 7, ele ainda vai mais profundo ainda. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Irmãos, o povo estava sendo perseguido e morto. Havia entre eles grande aflição, como hoje estamos passando. Aflição que gera ansiedade. O povo queria, naquele momento, que tudo passasse logo devido àquela perseguição terrível. Mas para que aquele pesadelo tivesse fim, eles se entregaram, confiaram no Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos. É nesse contexto que Deus afirma: lance sobre mim a sua ansiedade. Devemos lançar sobre o Senhor todo o nosso desânimo, muitas vezes desespero, sofrimento, bem como devemos crer que Ele sabe o que está fazendo. Nossa vida está nas suas mãos. Estamos vivendo, sim, dias de aflição, mas que possamos descansar na certeza do cuidado do Senhor. Prossiga, querido irmão, prossiga, querida irmã,
firme, prossiga firme e constante, com humildade, quebrantamento, na presença do Senhor, em oração, na leitura da palavra de Deus e confiando, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Mas para isso, nós precisamos ter intimidade com ele. Nós precisamos estar dispostos a pararmos nesses dias tão difíceis e descansarmos os nossos corações, orarmos, nos humilharmos, porque o Senhor não resiste um coração quebrantado. E pararmos, irmãos, nesses dias que é tão difícil fazermos isso, nós precisamos pararmos, nos quebrantarmos para ouvirmos a voz do Senhor. Só assim nós poderemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, só parando, ouvindo a sua voz, nos alimentando através da sua palavra e oração. Que o Senhor nos capacite para isso. Que o Senhor nos faça parar. Pare desses dias de tanta angústia, de tanto corre-corre. Estamos dentro de casa, mas a correria ela não para. Então ele está falando para mim e para você nessa manhã. Pare. Quero ouvir a sua voz. Quero que você se quebrante, se humilhe, que você será exaltado em nome de Jesus. Não deixe o inimigo te roubar essa promessa. Seremos exaltados, como diz o versículo, no seu tempo, no tempo de Deus. Mas a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Você crê nisso? Amém? Então, abaixa a sua cabeça nesse momento e vamos pedir ao Senhor que nos dê condições de entregarmos a Ele toda a nossa ansiedade. Senhor, te agradecemos muito por essa manhã. Louvado seja o teu nome. Queremos te agradecer por mais uma semana de vitórias, lutas, mas vitórias em Cristo Jesus. Obrigada por estarmos aqui como corpo de Cristo. Obrigada por essa comunhão. Obrigada pelo privilégio de ler a sua palavra. Obrigada porque a tua palavra, Senhor, tem promessas. Nos edifica em qualquer situação a qual estejamos vivendo, Pai, porque ela é viva e eficaz. Louvado seja o seu nome. Pai, nos dê condições, Senhor, de nos humilharmos, de nos quebrantarmos na tua presença, que possamos parar nesses dias de tanta correria, muitas vezes de tantas notícias ruins, e nos ajoelharmos na tua presença, e chorarmos na tua presença, nos derramarmos, que o Senhor venha ao nosso encontro, que sejamos capazes, através da intimidade contigo, Jesus, de lançarmos sobre ti toda a nossa ansiedade. E muito obrigada por esse privilégio, muito obrigada por essa graça. Perdoa os nossos pecados, Pai, que possamos confessá-los, abandoná-los e termos uma vida de santidade e sermos abençoados por Ti. Coloque em Suas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente na nossa EBD. Cuide, Pai, da família de cada um presente aqui. Coloque nos seus corações agora a Tua paz, que excede a qualquer coisa, a sua paz que nos envolve e nos faz descansar, que o Espírito Santo esteja pairando na vida e na casa de cada um agora. Colocamos essa manhã de EBD, que não seja apenas um formulário a ser preenchido, mas trabalhe nos nossos corações, para que possamos proclamar a Tua palavra e através desses perfis, Senhor, possamos tomar posse dessas nossas características para avançarmos a pregação da Tua palavra na face da terra, junto com os nossos amigos, nos nossos trabalhos e vizinhança. E muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que eu começo agora, pastor? Começa assim, Miliana, fica à vontade. Então, eu vou dar seguimento aqui, apresentando para vocês o formulário que a gente vai usar para que nós possamos fazer essa identificação, né, dos nossos perfis de evangelização. Eu botei essa imagem aí para lembrar que os campos estão brancos para a ceifa e que a gente deve buscar sermos os trabalhadores que o Senhor precisa, né, na seara, usando os talentos e a capacitação que Ele tem nos dado, que a tarefa da evangelização é de cada um de nós. Então, por favor, pegue a sua folha de papel
e anota essas notas aí. O 0, que significa que você não se identifica de forma alguma com aquela frase, com aquela afirmativa. Então, o 0 é o de forma alguma. Isso não me representa, não tem nada a ver com isso. O 1 é muito pouco, né? Vamos dizer assim, já aconteceu, mas não é algo que seja realmente uma marca registrada da minha forma de falar do Evangelho. Tá? O 2 é um pouco. Então, na minha vida, eu tive algumas possibilidades de agir dessa forma. E o 3 é muito. É algo que me caracteriza. Eu faço com constância. Eu normalmente ajo assim. Então, é importante que a gente tenha essa escala aí na nossa cabeça. O 0 não me representa de jeito nenhum. O muito pouco, já fiz sim, mas foi uma vez ou outra. Um pouco, sim, até me enxergo nisso, mas não é algo que acontece sempre. E o muito é aquilo que nos caracteriza. E eu sugiro, vou marcar aqui um tempinho, que cada um faça na sua folha de papel essa tabelinha aí. Ela traz os 6 perfis que nós estudamos, né, que o pastor Samuel trouxe para a gente. Então, ela traz os 6 perfis e as perguntas que vão ser feitas para caracterizar cada um dos perfis e embaixo um total. Vamos começar, então, a gente, né, poder fazer da melhor forma. Vamos começar o nosso trabalho aí de análise dos perfis. Então, o primeiro perfil, né, por enquanto a gente vai chamar de estilo 1, ele tem 6 perguntas. E aí você vai marcar 0 se não te representa de jeito nenhum, 1 se você já fez isso em algum momento, né, se você acha que pode até ser, 2 se você faz com alguma frequência, mas não muita, e 3 se isso é normal para você. Então, vamos lá. Nas conversas, gosto de ir diretamente ao assunto, sem introdução, sem introduções e rodeios. Né? Sou aquela pessoa que vou direto ao ponto. Aí você marca aí lá na sua tabelinha, na pergunta número 1 do perfil 1, você bota 0, 1, 2 ou 3 nessa resposta. Tá? Segunda, não tenho dificuldade em confrontar pessoas quando percebo que é necessário. Se você acha que tudo bem chegar para a pessoa e falar, olha, você está errado, é assim, né? Como que você lida com isso? 0, 1, 2 ou 3? A terceira, não tenho problemas em confrontar meus amigos com a verdade, mesmo que isso ponha em risco o nosso relacionamento. A quarta, creio que o verdadeiro amor frequentemente significa falar a verdade à pessoa, mesmo que isso a machuque. A quinta, um lema que me descreveria seria: faça qualquer coisa, mas faça. E a sexta, às vezes me meto em encrencas por falta de gentileza ou sensibilidade devido à maneira com que ajo com os outros. Então, esse é o estilo 1. Aí você marcou seus pontos. Então, vamos fazer de conta aqui, voltando na nossa tabela. Você marcou seus pontos. Então, vamos dizer que você marcou 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então, o seu total do estilo 1 seria 6. Tá? E aí você vai botar lá na linha de baixo do total o 6, que foi o número de pontos que você teve nesse estilo. Anne, desculpa aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Oi, Ana. Se eu não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade em confrontar pessoas, eu respondo 0 ou é 3? É 3. 3. Isso te representa. É muito? Muito. É muito. Se você não tem nenhum problema, é muito. Se você, às vezes, fez, mas não é sempre, é 2. Se você fez uma vez ou outra na sua vida, é 1.
E se você nunca consegue fazer esse confronto, é 0. Ah, tá. Agora eu entendi. Obrigada. Nada, querido. Então, gente, ó, se você gosta de ir diretamente ao assunto, você gosta, você tem essa facilidade, é 3. Se você, às vezes, vai diretamente ao assunto, é 2. Se você se lembra de algumas vezes em que você foi diretamente ao assunto, é 1. Se você nunca vai diretamente ao assunto, se você é tipo a Miliane, faz milhares de introduções e rodeios, é 0. Tá? Se você não tem nenhuma dificuldade em confrontar, é 3. Se você lembra de algumas situações em que você já confrontou, 2. Uma vez na vida, de vez em quando, 1. E se você nunca confronta, é 0. Tá? E assim vai até o número 6. Todo mundo fechou esse primeiro estilo, a sua pontuação? À medida que a gente for passando, vai ficando mais fácil, mas é importante que vocês façam bem esse primeiro, né? Para dar certinho. Vamos lá, agora o número 2. O estilo 2, então, ele vai para outro caminho. Vamos lá, vamos ver como é que é a relação com o estilo 2. Gosto de comprar ou pegar emprestado, né? Que a gente fala mais pegar emprestado do que emprestar. Gosto de comprar ou pegar emprestado livros e revistas que me ajudam a entender melhor os assuntos atualmente debatidos na sociedade. Se você gosta de fazer isso, você sempre está pegando um livro ou uma revista, se isso faz parte de você, é o 3. Se você, às vezes, pega um livro ou uma revista para entender melhor a sociedade, é o 2. Se você lembra assim, eu li um livro ou 2, às vezes é muito difícil, mas é o 1. E se você não gosta, se isso não faz parte de você, se você não gosta de ler livros e revistas com relação a esses temas da atualidade, então é o 0. Tá? Então, quem gosta muito de fazer isso, quem está sempre comprando livro e revista, é o 3. Quem compra de vez em quando é o 2. Quem comprou uma vez ou outra é o 1. E quem nunca compra é o 0. Costumo analisar tudo antes de tomar qualquer atitude. Ou seja, você é aquela pessoa que primeiro você pensa em todos os lados, pensa em todas as situações, e antes de você decidir como que você vai fazer. Se você sempre faz isso, é o 3. Se você até tem o costume de fazer isso, mas não é sempre, é o 2. Se você dificilmente faz essa análise, é o 1. E se você não tem esse hábito de analisar todos os lados da situação antes de tomar atitude, é o 0. Terceira, nas conversas, procuro responder às dúvidas e objeções, ou seja, aquilo que as pessoas têm como impedimentos, obstáculos. A pessoa fala para você, eu não gosto da igreja, porque a igreja é um lugar que só tem gente hipócrita. Se isso te incomoda e você começa a querer explicar que não é exatamente assim, né? Se você tem vontade de deixar as pessoas esclarecidas sempre, é o 3. Se você, às vezes, se dá, né, a essa coisa de... gasta essa energia aí tentando esclarecer pessoas, é o 2. Se você dificilmente busca fazer esse esclarecimento, é o 1. E se você não se enxerga nessa posição, você acha que você não é a pessoa certa para responder as dúvidas ou tentar esclarecer pontos de dificuldade na mente das pessoas, aí é o 0. Tá? 4, gosto de discussões e debates sobre questões difíceis. Você gosta, tem aqueles pontos obscuros lá na Bíblia, aqueles que dão um monte de dor de cabeça, que dá pano para manga, você gosta de discutir sobre essas questões. Então, é o 3. Se você até discute sobre essas questões, mas não é algo que você busca, é o 2. Se você dificilmente discute questões difíceis da palavra, é o 1. E se você não se envolve com isso, você não gosta desse tipo de conversa, de embate, de discussão, é o 0.
5. Costumo ficar frustrado com as pessoas quando elas utilizam argumentos fracos ou lógica inferior. É aquela coisa assim, você está querendo levar a pessoa para um raciocínio, e ela fala, mas é porque Deus quis. Essa é a minha opinião. É porque eu acho isso. Eu não vou mudar. Se isso te deixa muito frustrado, é o 3. Se isso te incomoda, mas não é tão, é o 2. Se isso não te incomoda, é o 1. Se isso não te incomoda em absoluto, você nem se preocupa com isso, é o 0. 6. Gosto de descobrir a motivação por trás dos atos e opiniões das pessoas. Você fica pensando como que a pessoa pensou, qual foi o raciocínio que ela usou para chegar àquela atitude, ou para tomar aquela decisão, ou para elaborar aquela opinião. Se isso é uma coisa que faz parte de você, você está sempre assim, poxa, mas por que fulano agiu assim? Por que ele pensa dessa forma? Por que ele tem essa opinião? Se isso faz parte de você, é o 3. Se às vezes você se pega pensando isso, mas não é algo constante, é o 2. Se dificilmente você se pega pensando assim, é o 1. E se você nunca pensa assim, é o 0. Pelo 3. Frequentemente conto experiências pessoais para ilustrar, ou seja, para tornar palpável, para tornar concreto um assunto que estou tentando esclarecer. Então, você vai tentar explicar para a pessoa sobre algum aspecto da palavra de Deus, e aí você conta alguma coisa que você já vivenciou, né? Para deixar isso claro, como que aquilo se aplica na vida de alguém. Aí, se isso sempre acontece com você, 3. Se às vezes você faz isso, 2. Se você dificilmente faz isso, 1. Se você nunca conta experiências pessoais, 0. 2. Para identificar-me com as pessoas, utilizo frequentemente frases como eu também pensava assim, ou antigamente eu me sentia assim. Se você é aquela pessoa que quando está falando do evangelho, você fala, olha, antes de ser crente, eu também pensava que crente era tudo um bando de sem noção. Olha, se você sempre pensa assim, se você sempre usa esse tipo de argumento, é 3. Se você às vezes usa esse argumento, 2. Se você dificilmente usa esse argumento, 1. E se você nunca usa esse argumento, é 0. Vamos à terceira frase. Quando conto às pessoas como conhecia Cristo, não tem esse não, percebo que elas ficam interessadas. Quando conto às pessoas como conhecia Cristo, percebo que elas ficam interessadas. Então, quando você está dando seu testemunho de conversão para alguém, você percebe sempre que a maneira como você conta o seu testemunho faz a pessoa te ouvir. Se isso sempre acontece, é 3. Se você está sempre contando o seu testemunho, mas nem sempre isso gera a resposta que você espera na outra pessoa. Ou você não se sente sempre confortável, mas você já fez uso dessa estratégia de contar o seu testemunho algumas vezes. É 2. Se você dificilmente conta o seu testemunho, ou se você não consegue contá-lo de uma forma que impacte as pessoas, é 1. E se você nunca conta o seu testemunho de conversão, é 0. Tá? Frase 4. Intencionalmente, ou seja, eu quero fazer isso de caso pensado, né? Eu compartilho os meus erros com os outros e isso pode ajudá-los a encontrar as soluções que eu mesmo encontrei. Então, eu não me apresento para as pessoas só com o meu lado bonzinho, perfeitinho. Eu apresento os meus erros e isso eu faço de modo intencional. Eu decido compartilhar os meus erros porque eu acho
que, no momento que eu compartilho os meus erros, isso pode ajudar as pessoas a encontrar as soluções para os problemas que elas estão vivenciando. Se isso sempre acontece com você, 3. Se você até faz isso, mas talvez por N motivos, medo do julgamento ou alguma outra coisa, você às vezes não faz, 2. Se você dificilmente faz isso, e aí pode ser por N motivos, 1. Se você nunca compartilha os seus erros com os outros, você acha que isso não vai ser benéfico para o outro, então você não compartilha, 0. 5. As pessoas parecem ficar interessadas em ouvir a história das coisas que aconteceram na minha vida. Se isso sempre acontece com você, 3. Se às vezes acontece, 2. Se dificilmente você conta histórias da sua vida e as pessoas estão interessadas ali em te ouvir, 1. E se isso nunca acontece, 0. Ainda estou perplexa com o método que Deus utilizou para me conduzir a desenvolver fé nele. E me sinto motivada a contar isso aos outros. A minha conversão, a maneira como Deus me chamou para a presença dele, me deixa sempre maravilhada e eu sempre quero contar isso aos outros. Se isso acontece até hoje, muitas vezes com você, 3. Se às vezes isso acontece com você, 2. Se dificilmente acontece, 1. E se nunca acontece, 0. Vamos passar para o estilo 4. Agora vocês já estão sabendo como é que é o fluxo, então vamos passar para o estilo 4. 4. Sou uma pessoa comunicativa e dou grande valor às amizades. Se isso é verdade sempre para você, 3. Se você acha que você às vezes é comunicativa, né, que você tem alguns amigos leais, mas isso não é uma coisa tão forte na sua vida, 2. Se você se sente uma pessoa menos comunicativa e você tem poucas amizades ou você não consegue cultivar uma grande rede de amizades, 1. E se você é uma pessoa introspectiva, não comunicativa e que não acha que os relacionamentos de amizade são realmente coisas, uma estratégia tão importante, 0. Outras pessoas têm comentado minha capacidade de desenvolver amizades. O fato de você ser uma pessoa com uma rede de amizades que todo mundo percebe e faz com que as pessoas falem sobre isso, 3. Você, de vez em quando, alguém comenta, poxa, você tem facilidade em fazer amizades, mas não é algo que acontece o tempo todo, 2. Dificilmente alguém acha que você é uma pessoa que tem facilidade em desenvolver novas amizades. 1. Nunca ninguém fez esse comentário, nunca ninguém chamou atenção para o fato de você ter a capacidade de desenvolver novas amizades, então é 0. 3. Prefiro aprofundar-me em questões da vida pessoal do que em ideias teológicas abstratas. Então, você é aquela pessoa que prefere conversar sobre as questões da vida e não necessariamente associar isso com aspectos teológicos, né? Não trazer conhecimento bíblico aplicado a essas questões. Se você prefere ficar nas questões da vida pessoal, discutir meio que de uma forma natural alguns aspectos. Isso sempre é uma verdade para você. 3. Se você prefere, se você acha que, às vezes, você se aprofunda mais na vida pessoal daquela pessoa com quem você está interagindo do que necessariamente apresentar conceitos teológicos que você julga que são difíceis de compreensão, né? São abstratos. 2. Se dificilmente você é assim, você é aquela pessoa que gosta de fazer a aplicação da teologia ali na vida das pessoas mais do que de discutir só os aspectos pessoais. 1.
Você nunca se aprofunda nas questões da vida pessoal. 0. Aí, no 4 é mais ou menos a mesma coisa, só que voltado para a fé da pessoa, para a crença dela. Prefiro me envolver em discussões referentes à vida da pessoa antes de lidar com detalhes das suas crenças. Então, você prefere conhecer mais a pessoa e depois você pensa no tipo de fé que essa pessoa tem. Se isso acontece muito, 3. Se isso às vezes acontece, você se envolve mais com a pessoa e depois é que você procura entender qual é a fé dela, 2. Se isso dificilmente acontece com você, de você primeiro se envolver com a pessoa, você é aquela pessoa que primeiro quer saber com quem você está lidando do ponto de vista espiritual, do que quem é a pessoa com quem você está interagindo. Se você prefere conhecer a fé da pessoa antes de entender detalhes da vida dela, então você dificilmente responderia isso aí como uma afirmativa. Então, é 1. E se você não gosta de se envolver com discussões referentes à vida da pessoa, sem saber qual é a fé dela, aí é 0. Gosto de ter conversas longas com os amigos. Eu diria quem não gosta, mas talvez tenha quem não goste. Se você sempre gosta de ter conversa longa com os amigos, 3. Se você às vezes gosta de ter conversa longa com os amigos, 2. Se você dificilmente tira tempo, né? Separam para ter conversas longas com os amigos, 1. E se você nem gosta de ter conversas longas com os amigos, 0. Geralmente, os outros me consideram uma pessoa comunicativa, sensível e interessada. Se isso sempre acontece com você, 3. Se isso às vezes acontece com você, 2. Se isso dificilmente acontece com você, 1. E se isso nunca acontece com você, 0. Então, perfil número 4. Eu espero que a tabelinha de vocês esteja sendo toda preenchida, porque o nosso tempo está. Então, vamos lá. Vamos para o perfil número 5. Gosto de incluir pessoas novas nas atividades em que estou envolvida. Ou seja, estou fazendo alguma coisa, quero sempre chamar alguém novo para participar. Se isso é sempre na sua vida, 3. Se isso é às vezes, 2. Dificilmente, 1. E nunca, 0. Para ser honesto, mesmo sabendo as respostas, sinto-me melhor quando uma pessoa mais qualificada explica o cristianismo aos meus amigos. Ou seja, eu sei como falar sobre aquele assunto, mas eu prefiro chamar o pastor, eu prefiro chamar um líder para poder fazer essa explicação. Se isso é uma verdade para você, 3. Se às vezes você age dessa forma, 2. Se dificilmente você chama alguém que você considere mais qualificado para explicar o cristianismo, tomando para você a tarefa de fazer isso, 1. E se você nunca chama outra pessoa e você toma para você sempre a tarefa de explicar o cristianismo, 0. Quando tem algum evento de alta qualidade que meus amigos gostariam de participar, eu faço um grande esforço para levá-los. Sempre. Então, é muito. Então, é 3. Às vezes, então, é 2. Dificilmente, 1. Nunca levo meus amigos, nunca convido, nunca chamo, porque tem vergonha, porque acho que eles não vão aceitar, 0. Aproveito os eventos espirituais, tais como concertos, shows evangélicos, palestras ou encontros facilitadores, para convidar pessoas. Se você sempre aproveita os eventos espirituais para convidar pessoas, 3. Se você às vezes convida, 2. Se você dificilmente convida, 1. E se você nunca convida, 0. Estou sempre aproveitando, olhe sempre aí, estou sempre aproveitando as necessidades e os interesses dos meus amigos para recomendar eventos e ou livros
que poderiam apreciar. Se você está sempre fazendo isso, 3. Se às vezes você faz isso, 2. Se você dificilmente faz isso, 1. E se você nunca faz isso, 0. Sexto, o ponto alto da minha semana seria levar um convidado comigo para o evento da igreja. Você considera isso assim muito demais, né? Levar alguém para a igreja. Para a igreja, para uma ação da igreja. Então, se você considera isso, 3. Se você, às vezes, se sente assim, 2. Se você dificilmente se sente assim, 1. E se você nunca se sente assim, 0. E para a gente finalizar o nosso questionário, sexto, o estilo 6, ele vê necessidade na vida das pessoas que os outros geralmente não percebem. Você olha para aquela pessoa e você pensa, será que essa pessoa comeu hoje? Será que tem algum problema na vida dela? Será que ela está com uma dificuldade para pagar alguma conta? Será que ela está... Isso move você? Se você sempre faz essa análise do outro, 3. Se você às vezes faz essa análise, 2. Se dificilmente você enxerga necessidades na vida dos outros, na vida de uma pessoa que o outro geralmente não percebe, 1. E se você nunca vê uma necessidade, a menos que alguém mostre para você, então é 0. 2. Eu me realizo ajudando os outros por trás dos bastidores. Ninguém sabe o que você está fazendo, mas você está fazendo. Se isso sempre acontece com você, 3. Se isso às vezes acontece com você, 2. Se isso dificilmente acontece com você, 1. Nunca acontece? 0. Terceira, prefiro demonstrar meu amor através de atos que por meio de palavras. Às vezes você tem dificuldade de chegar e falar, ai, irmão, eu te amo, olha, você é muito importante para mim. Mas sempre que você percebe uma necessidade na vida desse irmão, você está disponível para ele. Você visita, você procura suprir uma necessidade, enfim. Se isso é uma verdade sempre para você, 3. Se isso às vezes é verdade para você, 2. Dificilmente, 1. Nunca, 0. Quando as pessoas estão espiritualmente fechadas, aquela pessoa que não está aberta ao evangelho, percebo que minhas demonstrações silenciosas de amor cristão, às vezes, as tornam mais receptivas. Aquela pessoa fechada, e você começa ali silenciosamente atuando na vida dela, e você percebe mudanças. Se isso sempre acontece com você, 3. Às vezes, 2. Dificilmente, 1. E nunca, 0. Sinto-me melhor ajudando uma pessoa em nome de Cristo do que me envolvendo em discussões religiosas. Se isso for verdade sempre, 3. Às vezes, 2. Dificilmente, 1. Nunca, 0. Costumo ser mais prático e mais ativo do que um filósofo que é apegado às ideias. Ou seja, você prefere uma forma mais prática de viver o evangelho do que uma forma mais filosófica, mais na área no campo das ideias. Se você sempre é mais prático na vivência do evangelho, se você prefere isso, 3. Se você às vezes age assim, mas nem sempre, você se sente equilibrado nisso, 2. Se você acha que você é mais filosófico do que prático, 1. Se você não é nada prático, 0. Amados, torcendo aí para todo mundo ter conseguido fazer suas pontuações e chegar ao fechamento, e agora você vai ter uns minutinhos, bem minutinhos mesmo, para somar cada perfil, se você ainda não somou, e você vai perceber que seu estilo pode ser confrontador ou confrontacional,
se você tiver mais pontos no perfil 1. Seu estilo pode ser intelectual, se você tiver mais pontos no perfil 2. Testemunhal, se você tiver mais pontos no perfil 3. Interpessoal, se você tiver mais pontos no perfil 4. Convidativo, se a maioria dos seus pontos foi no perfil 5. E assistencial, se a maioria dos seus pontos foi no perfil 6. E você pode também fazer uma escala e colocar embaixo ali da sua pontuação. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, e enxergar como que está essa distribuição de perfis nas suas características de evangelização. Isso feito, nós agora vamos nos dividir em salas. Vocês vão ter a oportunidade de, nessa sala, conversar um pouco sobre o que você percebeu a respeito dessa análise na sua vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham, até aqui, vocês estejam conseguindo fazer isso. É bem legal, a gente descobre coisas interessantes a nosso respeito. E vamos seguir para a próxima etapa. Olha só, Deus abençoe então a todos. Eu quero agradecer muito a Deus aí pela iniciativa aí da Sandra, da Miliane e das pessoas que se dispuseram, né? Tamires, Rafael, a Rose, de estar ajudando aí nas salas, né? Eu creio que foi um dia assim, muito abençoado, e hoje nós tivemos também a condição de saber que podemos dar um passo além na questão do uso da tecnologia, né? Nessa questão também da gente desenvolver habilidades para o evangelismo digital, né? Entre outras coisas. E muito bom ver vocês participando, né? E nós estamos crescendo, então, que Deus continue abençoando a Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você para participar do nosso culto hoje à noite. Nós teremos a participação do pastor Levi e da Nilva, sua esposa, e também a celebração da Ceia do Senhor, hoje às 19 horas, presencial ou online. Eu quero, então, estar incentivando você a estar participando conosco, ok? Vou voltar, então, para a Sandra. Que Deus abençoe a todos. Como foram preciosos esses momentos em sala de aula. Nossa, foi muito bom. Acho que ficaríamos ali 1 hora com os testemunhos dos irmãos e das irmãs, mas domingo vamos fazer esse fechamento. Vou avançar hoje a hora, né? Então, nós vamos já terminar. O pastor já falou da nossa live. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela sua presença. Próximo domingo, eu e você e eu aqui, ó, juntinhos na EBD. Conto com você aqui, hein? Eu e você e eu aqui, juntos na EBD. Irmãos, muito obrigada. Até domingo. Vamos dar o nosso tchauzinho aí. Bom domingo, gente. Que Deus abençoe. Tchau. Amém.